Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Que são propriedades específicas, o nome já está falando. Essas elas já são peculiares de cada tipo de matéria, entendeu? Cada tipo. Então essas propriedades, elas podem ser usadas para diferenciar as matérias, para identificar cada material? Pode. Então as propriedades específicas, elas são utilizadas para diferenciar. Então bote isso na cabeça. O que eu vou usar para diferenciar o material? As propriedades específicas. Não só diferenciar, como também descobrir aonde eu posso utilizar o material. Para que eu posso utilizar aquele material que eu descobri agora? Depende das suas propriedades específicas. Para que ele serve? Entendeu? Então as propriedades específicas são muito importantes. E essas propriedades, elas são divididas em 4 grupos, tá bom? O primeiro grupo de propriedades específicas, podemos dizer que são as propriedades funcionais. Um detalhe aqui, muitas vezes essas propriedades funcionais, elas são colocadas entre as propriedades específicas e as gerais, em algumas literaturas, alguns livros. Também você pode encontrar assim, tá? Por quê? Porque as funcionais, elas não estão presentes em todos os materiais, como geral, e também elas pertencem a grupos de substâncias, né? Não são totalmente específicas, e sim a grupos. Então, devido a isso, ela é colocada numa situação intermediária aqui, em alguma literatura. Aqui eu vou tratar ela como propriedade específica também, que a maioria trata assim, tá bom? Então, a propriedade específica, funcionais, como eu falei, elas são propriedades específicas, mas características de grupos de substâncias. Então, são grupos que apresentam essas propriedades específicas, como a acidez. Olha só, a acidez, ela é principalmente caracterizada para um grupo de substâncias chamada ácidos. Então, a acidez nos ácidos, a basicidade das bases, olha só. Então, você tem propriedades chamadas funcionais. Salinidade dos sais. Então, quando você tem assim uma propriedade que está dando referência a um grupo de substâncias e não, apenas a uma substância, a específica, você tem a propriedade funcional, tá certo? Então, grupos, não esqueça, grupos de substância, ácidos, bases, sais, óxidos, tá bom? Se referiu a um desses grupos, que isso são grupos, tá? Não é uma substância. Óxidos são vários, ácidos são vários. Não? Deu para entender? Percebeu? Grupos. Então, propriedades funcionais, tá certo? Propriedades organolépticas são outras propriedades bem fáceis. Propriedades organolépticas são propriedades relacionadas aos sentidos humanos, ou seja, são propriedades específicas que você percebe através dos sentidos humanos. Por exemplo, o sabor do material, daquela matéria, daquela coisa. Então, você tem uma propriedade organoléptica, o sabor. Por quê? Como é que você percebe o sabor? Pelo paladar, entendeu? Como é que você percebe o cheiro, que é o odor? Tá certo? Pelo olfato. Então, sabor, cheiro, tudo propriedade organoléptica. Que são propriedades que você percebe através dos teus sentidos. Até o estado físico, a textura, você percebe pelo tato. Tato é um dos sentidos humanos, né? Você não lembra? Tato. Então, você percebe o quadro pelo tato. Então, isso são propriedades organolépticas. O cheiro, o sabor, tá certo? Ok? O estado físico, a cor. Como é que você percebe a cor do material? Através da visão. Tá entendido? Propriedades chamadas de organolépticas, específicas do tipo organoléptica. Bom, as propriedades químicas são as propriedades relacionadas às transformações químicas que nós já estudamos. Os fenômenos físicos e químicos, lembra? Que é um fenômeno químico, aquele que altera a matéria, que na verdade é uma reação química, você lembra? Transformação química é uma reação química, é uma alteração da matéria. Então
essas alterações que a matéria pode sofrer são propriedades específicas químicas daquela matéria. Por exemplo, tá? O papel pode queimar. O papel queima ou não queima? O papel queima, não queima? Então, a combustibilidade é uma propriedade química do papel. O papel queima, ele sofre combustão. Deu para entender? Então, isso é uma propriedade química do papel, combustibilidade. Oxidação, que é a ferrugem. Tá? Então, o ferro não sofre oxidação, então é uma transformação química, é uma propriedade específica química daquela matéria. Então, o leite pode azedar? Sim ou não? O leite azeda? Sim, azeda. Então, é uma propriedade química do leite, porque azedar o leite é uma transformação química. Tá certo? Então, isso são propriedades químicas, aquelas que alteram a matéria, aquelas relacionadas às reações do material. Cada material ele pode sofrer determinadas reações químicas que às vezes é só dele mesmo. Então, você tem propriedades químicas do material. Tá bom? E as propriedades físicas, aqui na química, elas são mais importantes. Tá? Por quê? Porque as propriedades físicas elas estão ligadas a constantes e valores, ou seja, são propriedades, em geral, mensuráveis. Propriedades que você mede, tá? São mensuráveis, né? Podem ser medidas, ou seja, tem valores e constantes determinadas, entendeu? Então, essas propriedades são importantes porque elas são chamadas critérios de pureza. Sim, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas propriedades são as principais propriedades usadas para identificar o material. Mas as específicas, no geral, não são usadas para identificação. As específicas, no geral, elas são usadas para identificar o material, saber onde você vai utilizar, mas principalmente essas, as físicas. Elas são as principais utilizadas. Por isso, elas são chamadas de critérios de pureza. Tá bom? Então, nós vamos ver com mais detalhe algumas propriedades físicas. Você tem diversas propriedades físicas, tá? Vou botar aí para vocês algumas propriedades físicas, várias, tá bom? São sempre propriedades ligadas a constantes, valores. Existem valores, existem medições para isso. Então, essas são as propriedades físicas. Mas nós vamos destacar algumas que são mais utilizadas. Outras, você estuda mais na física.